Olá, bom dia! Que alegria ter você na manhã deste domingo. E hoje, 4 de outubro de 2020, o mês de outubro começando o mês missionário. E nós convidamos alguns membros do Conselho Missionário Diocesano para rezar com a gente a oração inicial. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão. Ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora, na cidade, no campo e na Amazônia e em toda parte, ajude a cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho. Uma igreja sinodal em processo permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. E agora a gente recebe aqui em nossos estúdios a presença do Padre Paulo Fernandes, ele que é coordenador do Conselho Missionário Diocesano, o COMID, e nós vamos falar sobre o mês missionário, nesse mês de outubro, que a igreja dedica às missões. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigado. Eu também que agradeço justamente por esse convite, tá? Falar de missão para mim é um prazer, porque somos todos missionários, né? A igreja toda, ela é missionária. Então, falar sobre missão nesse mês que se aproxima, que a gente vai vivenciar, é um tema geralmente muito atual. Exatamente. E o tema, na verdade, do mês missionário é A Vida é Missão, e o lema Eis-me aqui, envia-me, né? Retirado do livro do profeta Isaías. Quais as reflexões que a igreja pretende gerar a partir da abordagem desse tema? Olha, quando a igreja ela escolhe esse tema, ela tem uma intenção. E a intenção é fazer com que todas as pessoas se sintam missionários. É claro que nós temos Jesus Cristo como aquele que é o grande missionário. Ele é e sempre será a nossa inspiração. O padre na paróquia, como o bispo na arquidiocese, nós somos os primeiros missionários. Nós é que incentivamos, de uma certa forma, aquelas pessoas que trabalham na paróquia, na diaconia, na capelania. A diocese toda, a intenção da igreja é que essa igreja militante, ela seja toda missionária, entendeu? Aonde estivermos, fazendo o que nós estivermos fazendo, mas que a gente faça naquele sentimento de que eu sou missionário, eu estou contribuindo. E esse mês missionário é justamente para abrir a mente de todas as pessoas, de todos aqueles que estão na linha de frente, mas principalmente aquelas pessoas que estão um pouco adormecidas. Então, toda a igreja se mobiliza para que essa missão verdadeiramente ela aconteça em toda a arquidiocese. Então, há todo um trabalho dos missionários, tanto daqueles que estão na linha de frente, como o COMID, né? Como também as pessoas que estão nos postos de trabalho, nas paróquias e foranias, nas diaconias também. E padre, como será vivenciado, né? Como os cristãos devem vivenciar esse mês, lembrando que a gente está ainda em uma situação atípica, né? Estamos ainda em período de pandemia. Na realidade, nós não podemos nunca imaginar que esse ano o mês missionário vai ser igual aos outros anos. Estamos vivendo um tempo ímpar, jamais vivenciado por todos nós. Mas, como diz mesmo o tema, a missão não para, né? A vida é missão. Então, está nas veias da igreja a missão. Se a gente for olhar desde os primórdios, os missionários, eles todos nos deram essa ideia de que a missão é constante. É constante. É claro que nós temos que nos adequar a esse tempo tão difícil para todos nós, mas toda a arquidiocese está se preparando para que essa missão chegue às famílias, chegue às pessoas e que todos nós nos sintamos membros dessa igreja, fazendo o nosso trabalho e como pede mesmo o tema, não é? A vida, ela é missão, então nós somos missionários. Não é por causa da pandemia que a gente vai parar. É claro que a gente tem que fazer tudo aquilo que a saúde nos pede e tudo, mas a gente não pode parar. A missão, ela é urgente e emergente, não é? Se a missão parar, a igreja para, né? Então nós temos essa consciência de que
a missão está nas veias da igreja. E como tem sido a atuação do COMID, né, o Conselho Missionário Diocesano, nesse período de pandemia? Olha, desde o congresso do ano passado, nós estamos em pleno exercício. O COMID nunca parou. Os comipas espalhados na arquidiocese, o COMID em si, em todas, tanto o JM, que é Juventude Missionária, e IAM, nunca parou. Mas do congresso para cá, houve um sangue novo nas veias da nossa igreja arquidiocesana. De lá para cá, nós avançamos mais. E com a chegada dessa pandemia, que pegou todos nós de surpresa, nós nos mobilizamos, não saindo como a gente saía, mas de um modo virtual. Nós estamos sempre fazendo encontros virtuais. Nós tivemos só nesse período de 2, 3, 4 meses de lá para cá, nós tivemos já encontros virtuais, formações virtuais com as Pontifícias Obras Missionárias. Também tivemos palestrantes para falar sobre a JM, Juventude Missionária, e também tivemos palestrantes para falar sobre a IAM, Infância e Adolescência Missionária. Então, todos os missionários da arquidiocese e até mesmo além fronteiras, eles todos estão muito mobilizados e o COMID está preparando a todos eles para que esse tempo de pandemia não seja um tempo que estacione, que deixe a gente em nossas casas, mas que a gente, mesmo não saindo, mas que a gente possa nos mobilizar. Graças a Deus, até agora, todas as formações que nós tivemos foram muito boas, os palestrantes foram muito felizes, tá? Nós já temos uma palestra pré-agendada com o Dr. Jacinto para falar sobre como ser missionário nesse tempo de pandemia. Essa é a questão do ardor missionário, esse elan que não pode ser deixado, mas que a gente tem que continuar. Então, graças a Deus, de lá para cá, nós tivemos essa missão assim, muito forte, não é? Tanto nas reuniões nossas, preparando os encontros e as formações, como também as formações, como eu falei, muito bem preparadas, muito bem direcionadas e realmente está alimentando muito os missionários que estão na linha de frente. Padre, agora a gente fala sobre a coleta do Dia Mundial das Missões, né? Como ela vai acontecer? Dia 18 é o Dia Mundial das Missões, né? E essa coleta é feita justamente para ajudar as missões além fronteiras, né? Então, a gente pede a todos aqueles que vão frequentar as igrejas, vão às missas, nesses 2 dias, sábado e domingo, para que a gente possa não pensar somente em nós, mas a gente ter um coração alargado para imaginarmos que tem pessoas que estão no campo de missão que precisam muito dessa coleta. Essa coleta ela vai longe. E as pessoas, os missionários precisam muito. Graças a Deus, essa coleta até hoje já ajudou muitos missionários, aqueles que estão no campo de missão no Brasil, como também fora. Então, foi uma ideia excelente que o Brasil teve com essa campanha, né, com essa coleta que se faz. E a gente pede a todos e a todas que são missionários na sua casa, na sua família. Todo pai de família é um missionário. É missionário em casa, não é? E aqueles que estão também nas paróquias, diaconias, foranias, na arquidiocese de um modo geral. Para que tanto se sensibilizem como sensibilizem o coração das pessoas, para que a gente possa fazer realmente uma coleta boa e que a gente possa ajudar muitos missionários que estão no campo de missão e precisam muito dessa coleta. Nós agradecemos, portanto, a participação do Padre Paulo Fernandes aqui conosco, falando sobre esse mês missionário que se inicia, né, Padre? Muito obrigada. Eu é que agradeço, tá? Esse mês missionário é um mês realmente que toca o coração de todos nós. Falando de missão, você fala de família, igreja de um modo geral, não é isso? O padre, na paróquia, como eu falei, é o primeiro missionário. A gente pede que os sacerdotes, os padres, que eles animem os seus missionários nas paróquias, para que possam levar a todas as famílias, através do material que está sendo disponibilizado, as cartilhas, né?
para que na família, mesmo sem sair, mas em casa, na família, possam ser rezadas essas novenas e que nós façamos verdadeiramente o mês missionário muito bom. Obrigada, Padre, mais uma vez. E agora vamos para um rápido intervalo e a seguir você fica com o quadro Testemunho. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. A gente anda, mas com paixão a gente vai mais longe. Abraça, mas com paixão aconchega. A gente acredita, mas com paixão a gente tem fé. Na 25ª Caminhada da Fraternidade, pratique sua compaixão, com mais paixão ainda. No dia 24 de outubro, participe da nossa live solidária e conheça os projetos acolhidos pela Ação Social Arquidiocesana. Compaixão. Nosso coração junta essas palavras. Em tuas mãos. E hoje a igreja celebra o dia de São Francisco. Vamos agora acompanhar o testemunho de devoção a esse santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou Ribamar Neves, estou aqui para partilhar com vocês a respeito de um grande santo, São Francisco de Assis. Ele que revolucionou a sua igreja e revoluciona até hoje com todos os seus ensinamentos, colocando em prática os valores evangélicos. Em todo o seu discurso, em toda a sua prática de vida, era sempre buscar mostrar a pessoa de Jesus Cristo, tanto na Eucaristia quanto na Palavra de Deus, e nesse contexto também buscar preservar o meio ambiente, a natureza. Em tudo que ele fazia, ele tinha esse fundamento, essa prática. E nós que estamos na nossa realidade atual, devemos ver na pessoa de São Francisco também todos os seus ensinamentos para a nossa prática de vida. No nosso dia a dia, hoje precisamos muito valorizar a pessoa do outro, a pessoa daquele que sofre, a pessoa do pobre, e todos juntos preservarmos o meio ambiente, a natureza. Hoje, no nosso contexto de Brasil, o quanto que há de queimada, o quanto que há de destruição. E nós, como cristãos, somos chamados exatamente a termos uma participação de valorização desse meio ambiente. E São Francisco, nos momentos de desafios, principalmente no início da sua vida, da sua missão aqui entre nós, ele buscou na Cruz de São Damião, uma igrejinha pequena lá na sua localidade, e ele se ajoelhou diante da cruz e pediu: Senhor, o que queres que eu faça? Isso ele repetiu várias vezes. E aí os escritos de São Francisco nos diz que em algum momento o crucifixo falou para ele: vai e reconstrói a minha igreja. E isso ele fez. E isso ele está fazendo hoje na pessoa de todos os seus seguidores. Cada um de nós que temos esse entusiasmo, temos essa busca constante, devemos termos exatamente esses ensinamentos fiéis a Jesus Cristo, na pessoa de São Francisco, no nosso dia a dia. E rezemos por todos nós, para que possamos ter humildade, fraternidade, e no nosso dia a dia sermos pessoas simples como São Francisco. Obrigado. Vamos agora acompanhar tudo que foi notícia na Arquidiocese de Teresina na última semana com a nossa repórter Joyce Fernanda. Bom dia, Joyce. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a você que nos assiste aqui no programa Em Tuas Mãos.
E aconteceu no último domingo 27 o Congresso Arquidiocesano Querigmático, organizado pela Renovação Carismática Católica de Teresina, que teve transmissão online pelo canal da RCC no YouTube. O encontro contou com vários convidados, incluindo o arcebispo Dom Jacinto Brito. Sobre uma avaliação do evento, você confere agora a fala da coordenadora arquidiocesana da RCC Teresina, Edina Oliveira. Realizamos o primeiro Congresso Arquidiocesano Querigmático online da RCC Teresina, uma evangelização sem fronteiras. Através do canal RCC Teresina no YouTube, levamos o anúncio do amor de Deus a muitos lares, a muitos corações. A nossa programação estava recheada com momentos de oração, louvor, pregação, adoração ao Santíssimo e a Santa Missa. Tivemos também a alegria de termos na abertura a missa presidida por nosso arcebispo Dom Jacinto e no término a missa presidida pelo Padre Anderson. Durante todo o congresso, os apresentadores estavam interagindo com as pessoas que estavam participando no aconchego do seu lar. Queremos agradecer a todos os coordenadores de grupo de oração e as pessoas que direta e indiretamente colaboraram, nos ajudaram na realização deste evento. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. E todos os anos, os frades capuchinhos, que administram a paróquia São Benedito, no coração de Teresina, celebram com júbilo um dos santos mais devotados do Nordeste brasileiro, São Francisco de Assis. A festa tem início hoje, dia 4 de outubro, e vai até o dia 14 desse mês. Para dar início ao festejo, acontece a missa de abertura hoje às 9 horas na Igreja São Benedito. Às 17 acontece uma carreata. Do dia 5 ao dia 13 de outubro, às 17 horas, acontece a novena. Dia 14, às 7 horas, se inicia a bênção dos animais, às 9 horas a missa solene e finalizando às 17 horas com uma carreata. A organização do festejo está planejando no dia 14 de outubro um show que será transmitido através de uma live às 20 horas. E também organiza uma feijoada no dia 11, das 10 horas da manhã até as 13 horas, em estilo de drive-thru no convento de São Benedito. E a caminhada da fraternidade, promovida pela Ação Social Arquidiocesana da Arquidiocese de Teresina, completa 25 anos de realização este ano e traz como tema Compaixão, nosso coração junta essas palavras. Pela primeira vez, a ação não poderá ser realizada com missa campal e caminhada por avenidas da cidade, devido à pandemia do novo coronavírus. Porém, o evento acontecerá em forma digital, através de uma live solidária no dia 24 de outubro. A conta para doações já se encontra disponível na rede social da caminhada. No próximo programa você confere mais informações sobre o evento. Olha, essas e outras informações você confere no site da Arquidiocese de Teresina, que está aparecendo aqui embaixo na sua tela, arquidiocesedeteresina.org.br. E agora vamos para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. A gente anda, mas com paixão a gente vai mais longe. Abraça, mas com paixão aconchega. A gente acredita, mas com paixão a gente tem fé. Na 25ª Caminhada da Fraternidade, pratique sua compaixão com mais paixão ainda. No dia 24 de outubro, participe da nossa live solidária e conheça os projetos acolhidos pela Ação Social Arquidiocesana. Compaixão. Nosso coração junta essas palavras. Confira agora a nossa dica da fé para este domingo, esse quadro que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793.
Faça-nos uma visita. E hoje a dica da fé é o livro Vida Após a Pandemia, que traz reflexões do Papa Francisco sobre a pandemia do novo coronavírus. Nos primeiros meses de 2020, o Papa Francisco refletiu com frequência sobre a pandemia da Covid-19 à medida que esta se alastrou entre as famílias da humanidade. Na obra, foram recolhidos 8 textos significativos falados e escritos pelo Papa entre 27 de março e 22 de abril. Para além das suas ocasiões específicas, estes 8 textos poderiam ser lidos em conjunto com uma única progressão do seu pensamento e como uma mensagem rica à humanidade. E essa é mais uma dica do programa Em Tuas Mãos para você. Boa leitura! E agora vamos conhecer a história da Lana Batista e sua relação com o lettering, a serviço da evangelização. A arte de misturar o desenho e a escrita em uma nova modalidade artística se chama lettering, que tem como princípio a prática de desenhar letras livremente, tendo a criação de um estilo único. A artista Lana Batista, missionária da comunidade Shalom, recentemente descobriu a sua afinidade com essa arte. Ela conta que iniciou esse processo de produção pelo incentivo de amigos. Eu comecei fazendo as artes para grande maioria dos meus amigos, que eles começaram a ver que eu estava fazendo arte com tema de oração, por exemplo, Às vezes eu via que eu estava em oração e eu começava a fazer algum lettering, algum desenho, algo que o Senhor me fazia colocar em forma de desenho, enfim. E aí meus amigos começaram a perceber isso e aí surgiram as encomendas. Eles começaram a dizer que estavam gostando muito dos meus desenhos e também queriam colocar no cantinho de oração deles, decorar de alguma maneira, alguma frase, alguma oração que eles gostassem. Então, acabou surgindo dessa maneira. A artista começou a ter mais proximidade com o lettering em meio à pandemia do novo coronavírus. Foi quando teve mais tempo para produzir. Nesse processo, Lana foi recebendo muitas encomendas, principalmente na Semana Santa. E a partir desse momento, percebeu que sua arte já estava se tornando conhecida. Então, foi na pandemia, mesmo assim, quando a gente entrou na quarentena, que as pessoas estavam sem poder ver seus entes queridos, ver seus amigos, se encontrar. E eles estavam em busca de encontrar algum meio de se colocar, se pôr presente na vida, continuar presente na vida dos seus amigos. Então, começaram a fazer mais encomendas. Foi que quando teve uma ótima repercussão meus letterings, as encomendas realmente vieram. De pessoas querendo transmitir mensagem para os seus amigos, estando de longe, tendo que manter o distanciamento. Então, o boom, digamos assim, com a minha arte foi durante a quarentena, mais ou menos no mês de abril, por aí. Principalmente a partir da Semana Santa, quando eu fiz uns letterings muito especiais com tema na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, no Sábado Santo, que fez com que as pessoas rezassem. Então, isso também chamou a atenção das pessoas, porque elas também quiseram os letterings também para ajudar na oração. E o boom foi a partir disso. Lana é católica desde criança, tendo Deus muito presente em sua vida. E o diferencial de sua arte é sempre acrescentar algo a mais na tentativa de evangelizar. Ela conta de onde vem toda a inspiração para produzir suas peças e como executa suas ideias. As plaquinhas de pino são as preferidas. E os quadros também, As plaquinhas de pinos, quando eu comecei a divulgar, a mostrar o que eu estava fazendo, teve uma ótima repercussão. As pessoas curtiam, comentavam, compartilhavam, encomendavam realmente. Então, teve um ótimo retorno nas plaquinhas de pinos, de madeira. E os quadros também, que eu faço quadros de vários tamanhos, desde os menorzinhos até os maiorzinhos também. A maioria das minhas artes, elas são mesmo assim fonte de oração. Principalmente quando a pessoa chega para mim, eu queria dar um quadro de presente para o meu sobrinho que vai nascer, Chegou uma pessoa, por exemplo, para mim, queria dar um presente para um recém-nascido, para um casal que estava esperando um filho. E aí, ele pediu a oração do Santo Anjo. Eu faço vários quadros, de Santo Anjo, mas aquilo ali para mim estava faltando alguma coisa. Legal, Santo Anjo, mas o que é diferente que você poderia dar para o seu sobrinho, para a pessoa que você quer presentear? E aí aquilo ali me veio numa oração, uma inspiração,
que aquela pessoa, ela deveria fazer uma oração própria, intercessão por aquela criança que estava vindo. Então, esse quadro ele se tornou único, se tornou especial, porque foi uma oração feita especialmente para aquela criança. E aquela inspiração que eu tive foi em momento de oração, né? Então, muitas das vezes, a inspiração para os meus quadros, elas realmente vêm de oração. A artista conta que sua intenção vai muito além de produzir uma arte. O objetivo é entregar além do esperado, algo que toque a pessoa que está recebendo. E é a intenção que realmente eu vejo Deus fazendo com que eu esteja cada vez mais em missão nisso, né? Na missão de ter como evangelizar. Porque como missionária, eu preciso estar sempre de coração aberto para ver os meios que Deus me coloca para evangelizar, né? O ser sal e luz no mundo. Então, por que não evangelizar por meio da minha arte? Né? Por que não evangelizar por meio dos quadros que eu faço? Tudo a gente precisa ter esse olhar. Então, Deus foi me mostrando muito disso. De um olhar que percebe, num simples lettering, a oportunidade de evangelizar. Então, acredito que evangeliza porque é um meio que Deus me deu para viver a minha missão aqui. Então, evangeliza sim. E desta forma, Lana segue espalhando o que mais quer, o amor de Deus, através do lettering. E agora vamos acompanhar o quadro Palavra do Pastor para este domingo. Possivelmente você já teve conhecimento, minha irmã, meu irmão, que acompanha agora esse programa em tuas mãos. Teve conhecimento que ontem o nosso Papa Francisco esteve na terra de São Francisco, em Assis. E ali no lugar onde São Francisco viveu, morreu, está sepultado, ele assinou a sua terceira encíclica, com o nome tirado do escrito de São Francisco, Fratelli Tutti, somos todos irmãos. Somos todos irmãos e irmãs. Ainda não conheço o conteúdo, porque só vai ser dado a conhecer a partir de hoje, já que ele assinou o documento ontem, dia 3. Mas nós sabemos que essa escolha da data e do local não é algo ao acaso. O Papa já escolheu o nome dele, Francisco, o primeiro Papa em 2000 anos de história da Igreja, que escolheu esse nome para si, Francisco, exatamente porque ele quis percorrer esse caminho da simplicidade, da humildade e da proximidade com os pobres. É por isso que muitos, até infelizmente que se dizem católicos, acusam o Papa de comunista, Papa de esquerdista. Acuse Jesus de esquerdista, acuse Jesus de comunista, não foi ele que exaltou os pobres? A primeira bem-aventurança não é bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus? Não foi a eles que ele deu maior atenção? Se o Papa estivesse bajulando os ricos, o que você diria? Ele está olhando a parte mais frágil. Tem que olhar os ricos, tem que olhar os de classe média, tem que olhar os pobres e olhar os miseráveis, porque todos somos irmãos. Aí está a grande mensagem de São Francisco, que mesmo no mundo não católico é respeitado e é admirado. Por quê? Porque foi um homem universal, a ponto dele olhar para o sol e dizer irmão sol, olhar para a água e dizer irmã água, dizer toda a natureza, o cosmos, para ele eram como irmãos. Por quê? Porque saídos da mão do mesmo Pai. E nós somos parte desse universo saído das mãos do mesmo Pai. Então o Papa, no seu ministério de Pedro, de reunir as ovelhas de Cristo e anunciar ao mundo a boa nova da salvação, ele escreve esta encíclica, Somos Todos Irmãos e Irmãs, exatamente para recordar ao mundo
a beleza da fraternidade. Que todo mundo bate palmas, mas na hora de viver a fraternidade, acolher o migrante, não discriminar o negro, não discriminar o índio, não rebaixar a dignidade do trabalhador, aí já não concorda, porque mexe com seus interesses. Mas quando diz somos todos irmãos, temos que dizer, todo mundo acha bonito. Mas as consequências de sermos todos irmãos, isso é que tem que ser algo que nós precisamos ouvir, meditar e colocar em prática como palavra de Deus. E olhemos bem, irmãos, se São Francisco hoje, depois de 800 anos, ainda está tão vivo na humanidade, sobretudo na igreja, é porque ele se tornou uma palavra viva de Deus, um evangelho vivo. Há um hino popular de São Francisco que diz assim: já ninguém sabia afirmar com veras se eras Francisco ou se Cristo eras. Para dizer, ele se identificou de tal modo com Jesus, no cumprimento da vontade de Deus, que parecia um outro Cristo, de fato. Não só pelas chagas, mas sobretudo pelo estilo de vida. Dizer, o homem da fraternidade, o homem que reconciliava e continua reconciliando pelo seu testemunho pessoas, famílias, nações. Quando havia brigas entre as cidades daquela época, muitas vezes São Francisco foi chamado para acalmar, para apaziguar. E ele não ia com armas, ele ia com a humildade e o amor de Deus. Então, é assim que nós, ao festejarmos hoje São Francisco, nós estamos glorificando a Deus que suscitou no mundo uma testemunha viva do Evangelho, para dizer, o Evangelho não é algo impensável, o Evangelho não é algo impraticável. Olha aí, alguém humano como nós, que realizou tanto a palavra de Deus. Sendo assim, nós podemos aprender com São Francisco essa fraternidade universal e aprender com ele que existe um Pai comum de todos, um Salvador único, Jesus, e por isso todos somos irmãos, resgatados pelo sangue de Cristo. Tanto assim que a página do Evangelho que São Francisco mais lia era o crucifixo. Você vai me dizer, crucifixo não é Bíblia? É. Aqui está representado a página central da Bíblia, a morte redentora de Jesus. São Francisco contemplava Jesus na cruz e dizia, o amor não é amado. Ele nos amou até o fim. E nós, como retribuímos o seu amor? Guardemos, irmãos e irmãs, neste final de festa de São Francisco, para alguns lugares início, guardemos essa lição. Ele nos diz, o amor não é amado. Procuremos corresponder esse amor de Deus com o nosso amor. Um bom dia a todos. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Lembrando a você que os nossos encontros aos domingos será sempre nesse horário, a partir das 6 horas da manhã, aqui na TV Meio Norte. A você uma excelente semana, uma semana abençoada por Deus e por Nossa Senhora. E até o próximo domingo, se Ele nos permitir.